Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre o que a engenharia pode fazer para estragar o trabalho do departamento de suprimentos. Bom, quando um projeto é realizado, esse projeto ele começa na cabeça do cliente. A gente tem lá o departamento, vamos citar aqui um cenário. A gente tem lá o departamento de manutenção. O departamento de manutenção ele quer fazer uma melhoria num determinado equipamento e ele solicita para a engenharia que seja feito um determinado projeto. A engenharia faz esse primeiro estudo desse projeto com a operação, com a manutenção e faz ali uma estimativa. Por exemplo, nós vamos gastar $10.000 para poder fazer esse projeto. Aí, a gente começa aquele processo de cotação, o pessoal escreve o escopo, passa para os suprimentos e os suprimentos coloca esse escopo no mercado. Geralmente, o que acontece muito? A escrita desse escopo ela é fundamental para o sucesso desse projeto. Por quê? Porque na maioria das vezes o próprio cliente ele não tem ali a atenção necessária para escrever esse escopo bem escrito. E nesse escopo ele precisa colocar a ideia dele, ele precisa colocar de preferência o que ele acha interessante, para poder fazer esse projeto, o que ele acha interessante que pode resolver esse problema. Ele precisa colocar as estratégias de montagem desse equipamento, se isso vai ser numa parada, se vai depender de parada de outros equipamentos, de outras estruturas, quanto tempo vai demorar essa parada para o fornecedor que está fazendo aquilo ali acontecer, entender os prazos. Então, pessoal, o departamento de engenharia, o cliente, junto com o seu departamento de engenharia, eles têm que escrever um escopo mais detalhado possível, o mais detalhado possível não significa que ele tem que ser um escopo longo, um escopo comprido ali, com várias páginas, planilhas Não. Você simplesmente descreve o problema, descreve uma possível solução para esse problema, descreve o prazo que você precisa, descreve se é uma mão de obra especializada que você precisa para fazer aquilo. Então, o escopo ele tem que abranger todas as particularidades, principalmente as particularidades que aquele projeto vai ter, para que o comprador, os suprimentos, ele pegue aquele escopo, se for papel dele transferir aquele escopo para um padrão da empresa, para que ele tenha todas as informações para ele colocar esse escopo no mercado. Porque se você não entregar boas informações, você não vai receber boas informações. Isso é fato. Não tem como você esperar de alguém uma coisa boa se você deu péssimas ferramentas para ela trabalhar. Então, o resultado de um bom projeto depende de uma boa comunicação, de uma boa informação. Então, a engenharia, o cliente, ele pode muito bem estragar todo um trabalho de suprimentos, toda uma estratégia de compra, ele pode estragar tudo, porque ele não teve uma boa comunicação com o departamento de suprimentos, com o próprio fornecedor que está fazendo aquela proposta. Então, esse início ele é fundamental. Traçar essas estratégias, e eu estou batendo de novo nessa tecla, não precisa ser uma coisa muito elaborada, muito detalhada. Faz uma planilha simples.
Eu vou colocar aqui um modelinho para vocês de uma planilha que eu uso na hora de fazer uma visita técnica, na hora de escrever um escopo. Vocês vão entender que é uma coisa simples que pode resolver aí 90% dos seus problemas. Então, a engenharia, ela tem que entregar esse processo de forma clara, tá? Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Eu fui chamado para fazer uma visita técnica e o cliente chegou lá e me passou todo um escopo. A gente fez a visita, ele me passou um documento, me passou um relatório, passou desenhos, ou seja, tudo que a gente quer, né? Quando a gente vai fazer um projeto, é receber informações do cliente. Aí eu conversei com o cara da área, o cara me explicou, me falou os objetivos e tal. Eu vim, fiz uma proposta, coloquei lá o escopo, a metodologia, o que a gente ia fazer assim, assim, assado, beleza, beleza. Fiz a planilha de composição de custo de cada etapa, de mão de obra, peguei essa proposta e mandei para os suprimentos. Né? O cara de suprimentos me ligou e falou: ó, Zé Maria, na hora de que você fizer a sua proposta aí, manda para mim. Beleza, mandei. Passado alguns dias, o cara de suprimentos me ligou. Vamos negociar? Falei, vamos embora, tamo aí. E o cara queria cortar um monte de coisa do meu escopo. Eu falei, cara, para mim não tem problema nenhum. A gente pode cortar isso do escopo, porque ele queria cortar para quê? Para ganhar preço, para ganhar custo, para ter o saving dele. Ele não está errado. Entendeu? Mas o que aconteceu aí? Aconteceu um erro de comunicação. Por quê? O departamento de suprimentos, ele está cortando aquilo porque ele quer? Ele consultou o departamento técnico para ver se aquilo realmente pode ser cortado? Para aquilo pode ser retirado? Então, por exemplo, ele queria tirar um caminhão muque. O caminhão muque era um dos maiores custos aí do projeto, era lá 4 diárias de caminhão muque, que dava aí um valor aí de quase 30% do valor global do projeto. Ele, não, vamos tirar esse muque aqui, a gente tem um muque interno aqui, de repente a gente consegue usar ele e tal. Falei, beleza, vamos tirar o muque, mas você me garante que o muque interno de vocês vai estar à minha disposição para eu usar no meu projeto? Então, pessoal, esse é um exemplo de que se os dois departamentos não estiverem bem conectados, a engenharia pode ferrar com os suprimentos. Pode ferrar com os suprimentos. Porque esse é um caso clássico de que a engenharia não passou para os suprimentos o que é importante, o que pode ser cortado e o que não pode ser cortado. Entenderam? Então, essa transmissão é muito importante. Talvez todo esse escopo que esse cliente me passou, ele não passou para os suprimentos. Então isso pode ferrar o esquema todo. No entanto, que nós não fechamos negócio. Por quê? O cara estava com um budget pequeno, o cliente me pediu um monte de coisa, que no final das contas o budget desse cara não dava para fazer o que ele queria. Ou seja, o projeto foi adiado por mais um ano. Para agora o cara tem que pedir mais verba, para poder aprovar a verba na diretoria, para poder liberar para fazer esse serviço. Ou seja, a engenharia ferrou o budget, ferrou os suprimentos, porque os suprimentos não conseguiu fazer o trabalho dele e finalmente a engenharia não conseguiu o projeto que ela queria, porque ela teve um sonho e esse sonho foi além do que ela podia pagar. Então é isso, esse foi um exemplo aí de como a engenharia pode ferrar os suprimentos. Até a próxima.